Fala pessoal, meu nome é Gustavo de Miranda e hoje a gente vai resolver um desafio de algoritmo que é a famosa sequência de Fibonacci. A gente vai resolver ele nessa plataforma chamada HackerRank, o link está aqui na descrição. E qual é o desafio? Ele vai nos passar um número n qualquer e ele quer saber qual é o valor dessa enésima posição na sequência de Fibonacci. Para quem não lembra, o principal aqui é que todas as posições de Fibonacci elas são calculadas através das duas posições anteriores, com exceção de Fibonacci de 0 e de 1, que é fixo. Fibonacci de 0 é 0 e Fibonacci de 1 é 1. Para qualquer outra, basta você calcular as duas anteriores e somar o valor delas. Simples assim. Vamos lá. Bom, aqui no enunciado, o que ele vai nos dizer é que existe um constraint, um fator limitador aqui. Esse n, esse valor que ele vai nos passar, ele vai ser a partir de 0, né? Na verdade, a partir de 1, maior que 0, até 30, inclusive. Para que isso? Por que ele está limitando tanto o valor de n? É porque ele está sugerindo que a gente trabalhe com recursão. Recursão, em outras palavras, é a função chamando ela mesma. Ou seja, se você tem uma função chamada Fibonacci, você vai chamar Fibonacci dentro dela mesma. Isso pode gerar um problema famoso chamado Stack Overflow. Toda vez que essa função Fibonacci chamar ela mesma, essas novas chamadas vão sendo empilhadas em cima da primeira chamada. Então, quando você chama Fibonacci de 3, é chamado em cima dela o Fibonacci de 2 e o Fibonacci de 1. E a de 2 vai chamar de 1 e de 0, para poder ir calculando qual é o Fibonacci das posições anteriores. Vamos fazer isso aqui com calma, vamos rapidamente resolver o problema e olhar como é que ele é resolvido, o que acontece de fato na memória, né? O que está acontecendo na memória? Vamos lá. Aqui, ó, descendo no HackerRank, a gente escolhe com qual linguagem a gente quer trabalhar. Tem várias linguagens aqui disponíveis. Eu escolhi aqui aleatoriamente C#, tá? E vocês podem ver que o HackerRank ele trabalha utilizando o console como entrada e saída do seu algoritmo. Aqui ele já colocou para a gente uma função main que pega o valor de n através do console, a forma como ele está se comunicando com o seu código, com todas as linguagens. E o console.writeLine, que seria você imprimir na tela, né, a saída do console, é o resultado da nossa função Fibonacci. Ok? Vamos lá. Fibonacci está aqui na esquerda. Ó. Fibonacci de 0 é 0, Fibonacci de 1 é 1. Então, o que a gente tem que fazer aqui é muito simples. A condição de retorno tem que ser se o n, que foi passado aqui como parâmetro, for 0 ou n for igual a 1, eu retorno o quê? N, que repara, o de 0 é 0 e o de 1 é 1, então significa que desses dois é o próprio número. Por isso que eu botei return n, ok? Bom, além disso, a gente só tem mais uma linha para a gente escrever, que é o quê? Return Fibonacci de n-1 mais Fibonacci de n-2. Simples assim. Acabou o código. Não tem mais o que fazer. Ou seja, se for um dos dois casos base, se for 0 ou for 1, a gente retorna o próprio número. Se for qualquer outro número, a gente vai chamar a própria função Fibonacci, falar para ele calcular duas posições anteriores, soma os dois resultados e a gente vai ter a nossa solução. Vamos testar aqui então. Só clicar em Run Code. Olha lá. Passou no Run Code. Você basicamente testa o seu algoritmo com o Run Code antes de você submeter ao HackerRank, para que fique de fato armazenado aquela submissão, né, aquele formato de código que você implementou, que você desenvolveu. E aqui, ó, o teste case 0, então é um dos testes que ele realiza para um input 5, ou seja, ele está me pedindo aqui, ele quer saber qual é o valor na série de Fibonacci da quinta posição. Eu retornei no meu algoritmo 5 e o esperado era 5, então tá ok. Para o teste case 1, ele me pede a 12ª posição. O algoritmo aqui retornou 144 e o esperado é 144, então perfeito. E o teste case 2, ele me pediu a 17ª posição. A gente retornou aqui 1597 e o esperado era 1597. Então está tudo certo. Posso submeter para outros test cases do próprio HackerRank, né, que ele vai agora avaliar. Tá indo, foi.
Passou, então foi sucesso. Repara que em alguns test cases tem um cadeado, você não consegue ver qual é o valor input, né, qual é a entrada e qual é a saída esperada. Em alguns casos, alguns algoritmos, se você tiver com dificuldade de passar em algum test case, você pode vir a utilizar alguns pontos, tá? Que esse custa 5 pontos, do HackerRank, que toda vez que você acerta um exercício, você ganha pontos. Você pode usá-lo para poder liberar test cases, por exemplo. Só isso, então foi sucesso. Vamos lá, agora a gente vai entender a nossa solução de recursão. Bom, vamos supor que a gente quer calcular Fibonacci de 4, ok? Então, considerando que n é igual a 4. Como é que funciona? Quando você chama a função de Fibonacci, eu só reduzi aqui o nome para Fib, para ficar mais simples, ele verifica n é igual a 0 ou n é igual a 1? Não, tá? N é 4, então ele vem, não entra naquele if, e vai chamar aqui de forma recursiva a própria função Fibonacci, porém para n-1 e n-2. Tá? Vamos só executando aqui um lado, uma vez executado a gente vai executar o outro lado, ok? Para cada uma vai acontecer a mesma coisa, então vamos supor, Fibonacci de 3, ele vem aqui numa chamada de função Fibonacci, verifica se n é igual a 0 ou 1, e não é, n aqui é 3, e 3 vai gerar mais duas chamadas de Fibonacci, que vai ser de 3 menos 1 e 3 menos 2. Então 3 menos 1, 2, 3 menos 2, 1. Ou seja, a gente continuou chamando aqui a função. Do outro lado vai acontecer a mesma coisa. Para Fibonacci de 2, você vai gerar então a chamada novamente de Fibonacci para 2 menos 2 e 2 menos 1. Então, está aqui Fibonacci de 1, Fibonacci de 0. Nesse caso daqui, e nesse caso aqui em cima, você também continuar seguindo, né, para Fibonacci 2 aqui, ter Fibonacci de 1 e de 0, esses são casos base, então ele já tem um retorno. Então, justamente, o cálculo aqui ocorre graças a essa condição. Então, o que vai ser retornado aqui é o quê? É 1 e aqui vai ser retornado 0, certo? Com esses dois retornos, a gente consegue calcular Fibonacci 2. E Fibonacci de 2 é a soma dos dois anteriores, que é 1. Então, ele vai retornar 1 a partir daqui. Beleza. Fibonacci de 1 também é 1. Ele é um caso base. Então, a gente pega e retorna 1 também. Sendo assim, Fibonacci de 3 já pode ser calculado, que é a soma desses dois. Fibonacci de 3, então, é 2. Ele retorna 2 aqui. Para realizar o cálculo de Fibonacci 4. Então, repara que esse cálculo aqui que a gente realizou, ele retorna na primeira chamada de Fib4, ele está retornando esse lado aqui esquerdo. O valor dessa função é retornado. É retornado o valor dessa função Fibonacci de n-1. Então, partindo de 3, Fibonacci de 3. Do outro lado, ocorre a mesma coisa. Então, esse outro lado vai ser retornado o que veio a partir de Fib de 2. Então, a gente chamou aqui e aqui, esses dois são casos base. Você retorna, então, Fib de 1 é 1, Fib de 0 é 0, e o Fib de 2 é a soma dos dois anteriores, retornando assim 1. E o Fib de 4, sendo a soma dos dois, ele vai retornar 3. E assim a gente fecha o nosso exemplo. Agora, repare uma coisa que vai ficar para um outro vídeo, que é o seguinte. Repara que a gente tem uma repetição aqui de algumas soluções. Olha, Fibonacci de 1, Fibonacci de 0, ok, são casos básicos, Fibonacci de 1, Fibonacci de 0, mas aqui, ó, Fibonacci de 2, Fibonacci de 2. Se já foi calculado Fibonacci de 2 em qualquer um dos lados, né? No caso aqui poderia ter sido então calculado primeiro, você não precisaria calcular aqui novamente, chegar aqui nesses dois casos base. Você já pode pegar o resultado de Fibonacci 2 e reaproveitá-lo. Isso é uma técnica também chamada como programação dinâmica, que a gente vai ver então em outro vídeo, que seria o nosso Fibonacci melhorado, para que ele não criasse tantas ramificações, como vocês estão vendo aqui, das chamadas de função. A gente consegue reaproveitar resultados anteriores, certo? Então é isso, pessoal. Vejo vocês até o próximo desafio. Valeu, falou, até mais.